Olá, pessoas lindas e abençoadas, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho aqui um relato curto, mas bem profundo em algo que eu quero compartilhar com vocês que eu achei bem importante. Ela deixou aqui algo em referência ao trauma desse narcisista com quem ela teve relacionamento. E eu também quero avisar vocês que estão no curso de terapeutas, na formação de terapeutas que começa agora terça-feira, dia 7, que as aulas do primeiro módulo já estão disponíveis, tem ali o material para ser imprimido, a apostila e também alguns vídeos de algumas aulas já disponíveis também. Eu estou aqui já na expectativa de encontrar vocês ali na hora, ao vivo, o link eu vou mandar para vocês no grupo que eu estarei compartilhando, mensagens também e tudo mais sobre o curso. E você que ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Para marcar consulta também, caso você queira terapia, é o mesmo número. Vamos lá então. Ela diz assim: boa tarde, Cris. Não vou descrever toda a minha história com meu ex-narcisista, mas apenas sobre o abuso que ele sofreu de um senhor quando ele tinha 9 anos. Quando fazíamos sexo, no final ele tinha uma crise de choro. Ele já teve um amigo por muitos anos. O rapaz é uns 30 anos mais novo que ele e, embora ele seja muito católico e eu também, ele acha que o pecado do homossexualismo não era um pecado muito grande. Sempre desconfiei da sexualidade dele porque também ele era muito mecanizado no sexo e não me olhava nos olhos e era sem empatia. Mas queria falar da parte espiritual que você falou no vídeo, que a pessoa depois do abuso era a notória diferença da criança antes e depois do abuso, que vi nas fotos dele do passado. Ele não dorme bem nenhuma noite, não perdoou o senhor que o abusou e não confia em ninguém. Poucas as vezes o vi sorrir. Ele não sente felicidade com nada e quando fomos para alguns retiros da carismática, percebia sempre que ele nunca fechava os olhos e nunca foi batizado no Espírito Santo. Reza o terço todos os dias, mas de maneira mecanizada, sem meditar. No último retiro que fomos, antes de nos separarmos, ele me xingou à noite porque acendi a luz do quarto sem querer. Acho que o diabo toma conta dessas pessoas pela falta de perdão do abusador. Uma vez a faca da casa dele sumiu e ele me disse que eu tinha escondido para matá-lo. Quando adolescente, ele se automutilou. Ele não tem filhos, mas tem muitos brinquedos na casa dele e já ouvi num vídeo que pessoas que foram abusadas podem se tornar pedófilas também. Ele é muito infantil e imaturo, ela colocou em letra maiúscula a palavra imaturo. Quando eu convivia com ele, sentia um tédio e um ambiente pesado e ele reclamava de tudo que eu fazia, nada estava bom. Esses narcisistas têm muita inveja, ciúmes, desprezo, falta de empatia e gostam muito de difamar parentes e vizinhos. Se fazem atos de bondade é para aparecerem e serem vistos como altruístas, quando na verdade não se importam com as pessoas. Uma vez ele me disse que não iria seguir no YouTube os padres e religiosos porque somos induzidos a favorecer aos outros só por dinheiro. Quando terminamos, há alguns meses atrás, quando o vi chorar, ele me disse que chorava porque ia ficar sozinho e não porque sentia saudades minhas. Eu, antes dele, era ingênua e achava que não existia na igreja pessoas más. Mas o mal está infelizmente em toda parte. Não me vinguei dele porque não é do meu feitio e porque ele já foi maltratado pela vida. Mas é uma pessoa totalmente disfuncional que não tem bons sentimentos para com o próximo, apenas para com ele mesmo. Nem com ele, viu? Nem com eles eles têm bons sentimentos. Eles se odeiam. Porque uma pessoa que se ama não faz com o outro o que eles fazem. Aqui nesse relato é bem interessante, né, por conta do abuso, quando ele tinha 9 anos, perdeu a confiança, isso é muito comum de acontecer, tá, nesse trauma. Lógico que não justifica, porque existem várias outras pessoas que passaram por abuso sexual, físico, psicológico e outros, e a pessoa não foi para esse lado, né? Então, assim, é uma maneira de ser, é uma forma de pensar. Ao mesmo tempo, eles escolhem esse caminho. E é o caminho do ódio, da revolta, e passam a vida se vingando. Não tem amor ali, porque eles fecham os sentimentos como uma forma até de se proteger muitas vezes. E aí é o que faz a pessoa, né, viver uma vida transtornada e causar transtorno na vida das pessoas com quem convivem. Achei outra coisa interessante aqui.
quando ele tinha crise de choro, né? Você vê que era algo que realmente, ou ele estava ali realmente sentindo isso, ou ele estava tentando causar algo em você, né? É aquela coisa, nossa, ela tá chorando, deve ter sido, ele tá chorando, deve ter sido horrível, né? Ai, só Deus na causa, gente. Não sei, a gente não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas, se realmente é algo genuíno, porque assim, o que eu vejo que acontece, como eles são mentirosos e manipulam tudo e tentam causar coisas em nós para que a gente fique lá por eles, por elas, então não duvido, pode ser também que ele tenha te contado essa história, pode ser que aconteceu realmente esse abuso, mas ele pode estar meio que dramatizando para você ficar, sei lá, se sentindo mal ali na situação. É bem interessante aqui o que você falou, né, que ele fazia o comportamento dele. Você falou sobre essa amizade também em relação ao homossexualismo, né? Isso é muito comum, porque eles normalmente buscam o suprimento e tanto faz sem homem, mulher, tendo suprimento, para eles está tudo certo. E também porque quando a gente vê o lado espiritual, que é bem forte e que não podemos deixar de lado, que é o que eu mais falo aqui no canal, quando eles matam essa criança interior, que é a criança que vem da essência de Deus, porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador, mata essa essência, a luz de Deus ali. Então dá espaço quem entra no ódio, na revolta, Satanás, os demônios. E ele quer o quê? Ele quer causar dor, ele quer fazer o oposto do que Deus ensina. Eles gostam de destruir. Interessante também você falar sobre essa parte de se automutilar. Sim, em muitos casos acontece isso sim. Não sempre, não é via de regra que todo narcisista faz isso, mas é comum sim no transtorno de personalidade narcisista eles se automutilarem, principalmente na adolescência. Por que isso, gente? Eles têm uma dificuldade muito grande em regular as emoções. Então é um sofrimento. Imagina você não ter a luz de Deus e você agora está sendo guiado pela voz de Satanás e os demônios dele. Isso é a tortura, né? Eles não têm alegria em viver, não tem luz, não tem cor, né? Eles já estão na escuridão. E isso é comum de acontecer. Inclusive, uma das aulas do curso de terapeuta, de formação em terapeuta, é sobre automutilação. Também falo sobre suicídio. E isso tem a ver realmente com essa desregulação emocional. E que mais aqui? Que ele não dorme bem, sim, isso é comum também, porque muitos deles, a maioria, são muito ansiosos e eles não têm paz, né? E também não deixam ninguém em paz. Faz parte deles o caos. Não perdoou, sim, eles não perdoam, por isso que eles são vingativos e revoltados e não perdoam mesmo e querem que todo mundo perdoe eles, né? Todo mundo tem que perdoar eles, que eles são os coitadinhos que sofreram na vida, mas eles não perdoam ninguém. Sim, ficam com ódio e querem depois se vingar. Aí falou, poucas vezes ele sorri, exatamente, isso é uma das coisas, gente, que se a gente presta atenção, é real. Já tive várias pessoas que depois Deus me revelou, que eu lembrei dessa parte. Você não vê um sorriso. Teve uma pessoa que eu até falei, nossa, é tão difícil ver você sorrir, né? Dá um sorriso, a pessoa forçando assim pra sorrir, né? Porque não é algo natural. E a gente que tem essa essência, no caso, essa alegria genuína, sem precisar de nada para isso, a gente consegue observar quando alguém tem essa tristeza. Eu consigo sentir até o que a pessoa sente por dentro dela, sabe? O que por um lado é bom, mas por outro lado também não. Porque aí você vai tentar ajudar, ter compaixão ali e empatia, e eles ficam ainda com mais raiva da gente, porque faz com que eles se sintam menos. E faz com que eles vejam o quão vulneráveis eles são, e eles tentam cobrir isso com essa casca, né, que eles colocam ali de proteção. Sim, concordo com o que você falou aqui. Acho que o diabo toma conta dessas pessoas pela falta de perdão do abusador. Porque entra espírito de revolta, né, contra Deus, inclusive, e eles odeiam as pessoas, eles generalizam, né, pela dor que passaram. Aí uma vez, falando da faca, assim, paranoia, né, a maioria deles tem paranoia em relação a tudo e todos, acham que todo mundo tá lá pra atacar, pra destruí-los, pra maltratá-los. Fala sobre brinquedos, né, na casa dele, que
viu vídeos que pessoas que foram abusadas podem se tornar pedófilos. Sim, pode, tá? A pessoa pode continuar seguindo, ela pode quebrar isso ali e não ter mais nenhuma geração com o mesmo padrão, com a mesma toxicidade. Isso é possível. Como eles param naquela idade, né, não crescem, não evoluem emocionalmente, eles são como crianças, imaturas mesmo. Você fala assim com letra maiúscula, é muito infantil e imaturo. Sim, tem alguns narcisistas que eles ficam vendo filme de criança, existem esses casos também, tá? Não são todos. O que mais? Quando eu convivia com ele, senti um tédio, um ambiente pesado. Sim, a gente sente energia mesmo, é algo escuro, né? Que a gente sente que é um mistério às vezes que eles fazem, mas a gente sente a vibração deles é bem baixa mesmo. E sim, muita inveja, ciúmes, desprezo, falta de empatia, sim. Gostam de difamar, gostam de destruir, de divisão, de discórdia, sim. Tem prazer nas coisas que Satanás tem prazer. E quando fazem coisas boas, sim, é para aparecer e serem vistos como pessoas boas, exatamente. Porque eles fazem mesmo, elas também, né? Ajudam muita gente, às vezes tira do próprio corpo para dar para alguém. Mas é exatamente já pensando lá na frente, o dia que alguém falar algo sobre mim, que cair a máscara, as pessoas não vão acreditar na pessoa, né, que descobriu a minha farsa. Tudo de caso pensado. E aqui, olha, não se importam com as pessoas, não mesmo, só com eles mesmos, no sentido do egoísmo, tá? Do orgulho, mas não é porque eles se importam com eles mesmos no sentido de que exista amor próprio, não tem autoestima, não tem amor próprio nenhum ali. Sim, o que você falou que quando terminou, né, que ele chorou, que ele iria sentir sozinho e com saudades, não de você, né, mas porque ele ficaria só, exatamente, por causa do suprimento que você dava ali e agora ele não ia ter mais, então é disso que eles sentem falta, de como você fazia com que ele se sentisse ali. É como um troféu, né? Olha, eu manipulei essa pessoa e essa pessoa fazia tudo isso por mim. Olha como eu fui bom, como eu fui boa manipuladora. É troféu pra eles. Muitos levam até o álbum de fotos quando terminam e você não entende. Poxa, essa pessoa nunca me amou, é um narcisista, não tem sentimento. Por que levou nosso álbum de fotos? É pra olhar lá e falar, olha, o que eu fiz aqui, o que essa pessoa fez por mim. Olha, eu falei pra fazer isso, ela fez. Eu fiz tudo sobre eles. Daí ela fala que ela era muito ingênua, né, que antes ela achava que todos na igreja eram bons, né, mas que existem pessoas más. Sim, o mundo jaz o maligno, existem muitos deles, sim, infiltrados aqui, lobos disfarçados de ovelhas, né, mas também tem muita gente boa como nós, que procuram melhorar a cada dia, que têm um bom caráter, que seguem a vontade de Deus, a imagem e semelhança do Senhor, os exemplos que Jesus nos deixou. Porque para nós isso é importante, temos valores, princípios morais, focamos naquilo que é espiritual e não somente no que é carnal. É a luta entre a carne e o espírito, né? Que nós temos sim que lidar com isso todos os dias, mas com Deus conseguimos vencer. Eles já não e nem querem. Eles querem viver da carne mesmo e tirar proveito de todo mundo e não sentem-se mal por isso. Pelo contrário, muitos sentem-se até orgulhosos disso, no sentido de achar que são bons, né, por fazerem coisas erradas com as outras pessoas. Gostei do que você falou aqui no final, que não se vingou dele porque não é do seu feitio, exatamente, porque não nos igualamos, a gente não é aquilo que o outro fez com a gente, nós somos o que Deus nos ensina a ser, obedecemos a ele em primeiro lugar, nos baseamos e seguimos a vontade dele, e não o que o outro fez com a gente. Porque se fosse assim, né, você se vingaria. E dá vontade, porque como eu falei, a luta entre a carne e o espírito, nós também temos um corpo. Mas Deus é mais em nossas vidas. E aí a gente sabe que o melhor a fazer é o que Deus nos ensina, e não a vontade da nossa carne. Porque essa sim nos leva à destruição. E é exatamente o que os narcisistas querem, que a gente fique igual a eles, que não perdoe, que viva amargurado, cheia de ressentimento, decepções, porque é o que eles tentam causar em nossas vidas o tempo inteiro. E depois você falou aqui, né, que ele já foi maltratado pela própria vida. Sim, foi, e infelizmente acabou se deixando corromper e se entregando às trevas. Mas graças a Deus você não foi por esse caminho, nenhum de nós que estamos aqui, eu creio, porque
aprendemos com aquilo, sabemos que sim, sofremos, mas, como eu disse, é o que vamos fazer daquilo que fizeram com a gente. Isso é uma escolha que cada um de nós fazemos e Deus nos dá esse livre-arbítrio. Então é isso, gente. Esse relato aqui eu deixo para vocês com alguns comentários, algumas coisas que eu observei. E é isso. Se você tiver algo a compartilhar, se você também já passou por algo parecido em algum relacionamento com narcisistas, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal se não forem inscritos. E você que está no curso de terapeuta, nos vemos terça-feira. E você que ainda não está lá, corre lá e faz sua inscrição, que vai ser bênção. Beijos no seu coração, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!